Pão Nosso. Vou abrir. Ao acaso. Uhul! Lição, mensagem número 51 do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia do Chico Xavier. O título: Socorre a ti mesmo. Pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 35. Cura a catarata é a conjuntivite, mas corrige a visão espiritual de teus olhos. Defende-te contra a surdez. Entretanto, retifica o teu modo de registrar as vozes e solicitações variadas que te procuram. Medica a arritmia e a dispneia. Contudo, não entregues o coração à impulsividade arrasadora. Combate a neurastenia e o esgotamento. No entanto, cuida de reajustar as emoções e tendências. Persegue a gastralgia, mas educa teus apetites à mesa. Melhora as condições do sangue. Todavia, não o sobrecarregues com os resíduos de prazeres inferiores. Guerreia a hepatite. Entretanto, livra o fígado dos excessos em que te comprazes. Remove os perigos da uremia. Contudo, não sufoques os rins com os venenos de taças brilhantes. Desloca o reumatismo dos membros, reparando, porém, o que fazes com teus pés, braços e mãos. Sana os desacertos cerebrais que te ameaçam. Todavia, aprende a guardar a mente no idealismo superior e nos atos nobres. Consagra-te à própria cura, mas não esqueças a pregação do reino divino aos teus órgãos. Eles são vivos e educáveis. Sem que teu pensamento se purifique e sem que a tua vontade comande o barco do organismo para o bem, a intervenção dos remédios humanos não passará de medida em trânsito para a inutilidade. E assim, nesse instante, elevamos os nossos pensamentos para nos conectarmos com as boas vibrações emanadas aqui pelo nosso grupo, pedindo a Deus que nos auxilie, nos oriente no estudo da tarde de hoje, que tenhamos as informações necessárias para aquilo que estamos procurando, que durante o nosso estudo tenhamos esclarecimento das nossas dúvidas e que possamos interagir com o alto para o nosso benefício, o benefício do nosso próximo. Que o Senhor nos acompanhe, nos ampare e auxilie, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom estar com vocês de novo. O seu Dalton está chegando. Hoje a Marisa está ocupada e ela pediu para eu fazer a leitura do livro com vocês. Vamos lá. Vamos ver.
E aí, todos estão enxergando bem? Está direitinho? Precisa que aumente um pouco mais? Tá perfeito. Um pouquinho mais. Porque o pessoal do celular, às vezes, fica um pouquinho... Tá ótimo. Bem, eu vou colocar Cláudio, assim. vê se você consegue deslizar aquela barra para a direita, porque ficou algumas palavras do lado direito não estão completas. Isso, perfeito. Não, agora foi muito, foi muito. Eu vou voltar um pouco. Tá bom, acho que tá bom. Assim? Tá bom, tá bom. Acho que para mim aqui tá bom, acho que para o pessoal também. Bem, vamos lá. Então, do livro Segurança Mediúnica, Espírito Miramês, o item, capítulo 14, né, o passe coletivo. Eu vou ler o capítulo todo e depois a gente conversa a respeito. É essa didática que vocês costumam fazer, não é? Então, vamos lá. O passe coletivo. Existe uma energia divina liberada pelo Criador, que busca toda a criação, sob a forma de um passe universal, onde todos e tudo recebem o que tem necessidade de receber. No que tange aos grupos que se reúnem por ideal, na Igreja Católica e nas igrejas evangélicas, budistas, espiritistas e etc., tal energia é representada por um passe coletivo. Aqueles ali se congregam por sintonia, marcada pela crença, não deixando de ser a mesma energia soberana, transmutada em magnetismo humano pela alma que comanda os trabalhos da reunião. Pode-se mudar o nome desses fluidos, abençoados pelo amor, mas nunca deixarão de ser o mesmo alimento divino para o bem-estar da coletividade. Compete a nós, conhecedores de algumas verdades espirituais, aproximarmos-nos mais da realidade, alimentando a nossa fé com os valores da razão. Aquele que dirige os trabalhos de um passe coletivo, servindo de instrumento coletor de fluidos imponderados, deve transformá-los e transmiti-los aos mais necessitados, com o seu magnetismo purificado, com os seus sentimentos altruísticos. Quem dá tem a responsabilidade do que oferta aos semelhantes. É, pois, uma mediunidade sublimada, quando o médium é senhor de suas qualidades espirituais e as exercita, conhecendo os caminhos que os seus pés buscam direcionar. Para que o religioso possa ficar ativado, na qualidade de doador coletivo, é aconselhada a prece, feita com a mais pura sinceridade, nos moldes ensinados pelo nosso guia de todos os tempos, o nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos querendo dizer a todos os companheiros que se o céu existe dentro de nós, como nos disse o Cristo, os recursos da felicidade não podem estar em outro lugar. É preciso entender como buscá-los. Conhecer a si mesmo é a chave da vida para o encontro da paz. Quando o Evangelho nos fala que fora da caridade não há salvação, é porque todo ato de amor é uma caridade e, nesse ambiente de harmonia, despertar-se-á em nossos corações um manancial indescritível de luzes, até então desconhecidas para nós, que podemos usá-las na medida em que o bem nos chame a servir. É preciso que compreendamos o valor da educação e da disciplina de todos os nossos pensamentos, para que nos fios dos sentimentos, o magnetismo animal, que se desprende do medianeiro, tome-se em bênçãos de Deus para o bem-estar coletivo. Não podemos esquecer de que cada um recebe o que se dispõe a receber pelas linhas de conduta que marcam a sua personalidade. Podes receber um passe chamado coletivo como um xarope divino,
se estiveres predisposto à verdadeira fraternidade. O batraque sente-se bem na lagoa, mas o pássaro se sente melhor voando nas alturas. Existe de tudo para que possas escolher o melhor, desde que consigas a necessária sintonia. O universo está cruzando por forças de todas as qualidades, por ondas de todos os tamanhos, por impulso de todos os valores. Permanentemente, busca o que desejais, que encontrarás pela lei dos semelhantes. Não precisas buscar passes especiais em lugar algum. Especializa a tua conduta, especializa a tua sabedoria, dinamiza a tua fé e libera o teu amor para com todas as criaturas, que terás o melhor para a tua vida. 3 recursos podem ser usados para um passe coletivo: uma boa música, orações e estudos, sem que as repetições enfadem a quem ouve. A natureza mostra-nos a diversidade das coisas. Todos os dias muda algo no que vemos, sentimos e vivemos. Os responsáveis por uma reunião evangélica, que caracteriza a doutrina espírita, não pode dar vazão a contrariedades, a discussões, a críticas. O ambiente tisnado pelas contradições faz esquecer o amor, luz de frente para o passe coletivo e veículo da serenidade para os que sofrem e choram, que devem ser os bem-aventurados de nossa compreensão. Cláudio, Oi. Eu não sei, aí você quem está dirigindo, e seria interessante que você desse uma pausa, não sei se o pessoal concorda, porque se fizer uma leitura corrida, pode ser que a gente esqueça algum dado para poder contribuir. O que você acha? Eu gostaria que fosse parágrafo a parágrafo e abrisse para se alguém quisesse fazer alguma colocação. O que vocês acham? Tudo bem. Concordo. Então, eu vou voltar aqui um pouquinho. Porque teve as primeiras partes aqui. O nosso amigo Acaso, que ajudou a Raquel ali a abrir a página inicial, né, ele foi assim, muito preciso, porque a primeira parte da nossa leitura aqui casou certinho com a leitura da página inicial, né, para a nossa reunião, que ele fala da nossa preparação íntima, né, da gente estar preparado, estar buscando educar os nossos pensamentos, nossas atitudes. E se vocês quiserem contribuir, fiquem à vontade. Ó, voltei aqui no início. Quem vai controlar a ordem? Eu posso aqui, por enquanto, ninguém se manifestou, não. Posso Eu acho falar? assim, que não é necessário voltar tanto assim como voltou. Eu fiz algumas anotações, e vamos ver se nessas anotações a gente discute, que é melhor do que ler de novo. Concorda? Ok. Vamos lá, vou tentar. A Nádia quer falar. Então fala, Nádia. A Nádia foi a primeira. Nádia, você que... Sim, vou falar. Dessa primeira parte, eu acho bem importante a fala de que, independente de qual seja a corrente, se evangélica, se católica, se, de todos estarem indo para o mesmo caminho, se estão dentro da mesma sintonia, dentro da mesma vibração. Eu sempre falo isso, que todo mundo está indo para o mesmo lugar e que cada um pode ter escolhido um percurso diferente, mas todo mundo está indo para o mesmo lugar. Era só isso. Posso eu falar então? Isso me chamou a atenção também. Pode,
Vamos lá. Ele logo no começo, ele fala assim que é necessário uma prece nos moldes de Jesus. De fato, nós sabemos fazer uma prece nos moldes de Jesus? Sabemos o que ele estava falando com isso? Primeira colocação. De que forma é isso? Com amor, com profundidade, como é que a gente vai fazer? Como é que se pode hoje, no nosso conhecimento, fazer uma prece nos moldes de Jesus? Outra coisa que ele cita também é o magnetismo animal. Necessário, mesmo com um passe coletivo, é necessário que exista isso. E eu já tenho visto muita gente confundindo o magnetismo animal com simplesmente a palavra magnetismo. Né? O pai desse tipo de coisa, desse pensamento, era Mesmer. E o Kardec era discípulo, seguia os ensinamentos. Então, nos primeiros contatos dele com as mesas girantes, ele buscava o magnetismo animal nas mesas. Eles se moviam, falavam, mas o eletromagnetismo, que é o que a gente usa em casa, que a gente liga na tomada, não adianta nisso. E assim, existe muita confusão. Até tem gente que fala assim, na hora do passe não pode ter um celular ligado, porque o celular tem magnetismo e vai alterar o magnetismo do passe. Então, assim, existe muita contradição, muito desequilíbrio. E quando ele fala no final aqui que não deve haver contradições, se esse é um tipo de contradição, até às vezes o meio de falar, vamos desligar o celular todo mundo, se for com rompante assim, a coisa complica. Então, você cria uma atmosfera que não favorece esse passe coletivo, né? Ele fala também que não é necessário buscar passes especiais em lugar algum. A gente tem mania de, eu quero um passe de cura, eu quero um passe especial, eu quero um passe para minha avó que está internada no hospital. A gente procura uma coisa e esquece, como ele está nos ensinando, né? Mas não consegue imaginar um passe coletivo, né? Pessoas se reunindo em prol de outras pessoas. A gente sempre acha assim, não, vou fazer um passe coletivo, mas vai ser só quem está presente. E esse algo mais, né, eu só tenho certeza que lá no Freliz é feito, né, existe um local lá que se faz, que todo mundo entra e mentaliza e apita um passe, a princípio para quem está ali, mas aquele passe se expande pelos próprios espíritos que estão naquela reunião, ele consegue expandir esse passe para todos ao redor. Essa colocação é interessante, porque muitas vezes, né, lá no nosso centro, no atendimento médico espiritual, na minha casa também tem, a gente lida com pessoas que não são espíritos. Muita gente aparece lá que, quando a gente fala em reencarnação, fica no desconforto. E a gente tenta buscar, tá bom, o que você mais acredita? Eu sou evangélico, eu sou católico, perfeito, não tem problema nenhum. Então você vá, é preciso que você vá com o coração aberto, vá na igreja que você acredita, senta no último banco. Você não precisa participar daquela coisa toda, nem se envergonhar porque está numa casa espírita. E lá você vai buscar as energias necessárias para o teu equilíbrio, para a tua força. Porque, por que a gente fala dessa forma? Porque a gente sabe que o coração da pessoa está lá. Muita gente que vai a uma casa espírita buscando o famoso passe, né? A gente sabe que existe o papa-passe. A pessoa é especializada em receber passe. Né? A gente tem, e assim, por várias vezes a gente teve até que ensinar a pessoa a receber passe, porque a gente não consegue alcançar os chakras quando a pessoa está com o queixo para baixo, né? Ou até mesmo com as mãos fechadas. Eu já vi tantas coisas. Então, assim, essa ideia do passe coletivo parece ser mais lógica, né? Pelo menos para a gente, que aí você não tem que constranger a pessoa que não conhece ou que não lida com aquilo a ficar numa posição para receber o passe. E uma oração, uma boa oração, como ele fala, uma boa oração, uma música, bons estudos, vão sempre formar uma egrégora. E essa egrégora, com certeza, essa energia positiva vai alcançar todos. É claro, cada um vai receber aquilo que foi buscar ali. Aquilo que pode também. Porque a gente tem coisa que a gente não tem alcance ainda, não nem para receber. É como os estudos, né? A gente estuda, mas tem coisa que não está no nosso alcance ainda. Então a gente fica só como sendo uma coisa plantada e a partir dali é que a coisa se desenvolve. Bom, esse foi o meu resumo até esse ponto que você parou, Cláudio. Ok. Obrigado, Zé. Camila? Oi.
Gente, meu vídeo está dando problema, peraí. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Olha só, eu só vou dar uma pontuada. Quando a gente fala de várias religiões, a gente, vamos supor, na Igreja Católica, quando a gente é pequeno, a mãe da gente leva a gente na benzedeira. E a benzedeira tá dando um passe na gente, né? Eu só fui entender isso depois que eu comecei a estudar a doutrina espírita. Porque aquele movimento que ela faz, entendeu? De benzer a gente com um galho, de fazer as orações, isso, para mim, eu não sei se eu estou errado ou certo, eu gostaria de ajuda dos universitários, se é um passe ou não, mas eu entendi depois dos estudos que é. Então, eu acho que independente da religião, acontece sim. Era só a minha pontuação. Camila, só foi descobrir o que era quicoso há uns 3 anos atrás. Né? Toda vez falava quicoso. Mas quicoso, que palavra é essa? E assim estava como a Raquel agora. Quicoso. O que eu estava cozendo? O que eu estava... Depois que eu vi a pessoa rezando, né, com um paninho, com uma agulha, né, aí falei, agora entendi o que é o quicoso. Quando ia curar alguma ferida, algum problema, né, e tal. E, assim, a gente tem que ter em mente que essa que é a nossa cultura. É isso que se chama cultura. A cultura de ir na benzedeira, a cultura de entrar com o pé direito na casa espírita, né? Tudo isso é cultura. Fala, Nádia. É um jeito simples dela rezar. Explica aí agora o quicoso, Zé Luiz, já que você aprendeu há 3 anos. Quicoso, é assim, o que a Raquel está fazendo. Você vai perguntar assim, o que eu estou cozendo aqui? Mas só o quicoso, né? Cozer, é passar a linha com a agulha. Cozer. O quicoso, o que eu estou cozendo? Entendeu? Aí você, por exemplo, vai rezar uma íngua, né? Uma hérnia. Aí o que você fala? Ela bota o paninho em cima da hérnia e aí começa a fazer assim, né? A benzedeira. E pergunta a você, que coisa? Aí você fala, que coisa? E vai assim, quantas vezes for. E aí, no final daquela oração, olha, eu vi muita gente sair bem disso aí. Porque, na verdade, o que a Camila falou é um passe. Só que é feito de outra forma. Assim como o jorei. No jorei fica a pessoa com uma mão só. Meu tio fazia o jorei dele. Mas era estranho, porque ele fazia o jorei com uma mão, com a outra mão atendia o telefone. Nos moldes nossos do espiritismo, quase que inconcebível isso. Mas, nesse aspecto que está falando aqui, é válido. Agora foi? Aprendeu também? E assim, essa questão da prece, da forma como Jesus fazia, se nós formos esperar nos aprimorarmos para fazer da forma que Jesus fazia, nós vamos estar na inutilidade. Então, nós vamos fazendo e aprendendo, e ao mesmo tempo que vai se oferecendo para o servir, vai aprendendo, vai crescendo e fazendo, porque senão a gente também não aprimora, né? Mas já precisa ter a sinceridade e o esforço. Perfeito. Essa sinceridade que acho que ele está falando. Nos moldes de Jesus é com a profundeza da sinceridade. Cláudio, vamos continuar com o estudo, querido? Ok, vamos continuar então. Eu vou só dar uma pontuadinha aqui, nessa parte que eu até sublinhei. Não podemos nos esquecer de que cada um recebe o que se dispõe a receber, pelas linhas de conduta que marcam a sua personalidade. Na página inicial, ele falava justamente disso, da gente se predispor a se mudar, a ter bons pensamentos para conseguir coisas boas. E a gente não vai conseguir coisas boas se a gente não estiver pensando nas coisas boas. Nós temos que nos conectar às coisas boas para a gente poder atraí-las. Esse pensamento serve também para... Ele está falando de receber, né? Serve também para o doar. A gente não deve se angustiar, se achar
que nossa intenção de passe, ou seja, passe coletivo ou individual, que não está dando certo. A gente não pode se angustiar por isso, porque tem uma coisa prioritária que é aquela pessoa está receptível ou não, que ele está falando. Então, vamos lá. Há 2 escolas que haveremos de frequentar durante as 24 horas, acordados ou dormindo, trabalhando ou no descanso, que se chamam educação e sabedoria. Quem esquece o saber está morrendo, e quem não se educa já morreu. A doutrina espírita é uma força ativa que agita a alma para todas as direções da vida, para que ela se aprimore em todos os ângulos. Podes receber um passe coletivo e doar o que tiveres de bom em teu coração. Não te esqueças de que isso é muito importante no teu desempenho das tarefas da vida. Faze isso sem interesse, pois é dando que recebemos. Faze tudo por amor aos que caminham contigo. Deus fez tudo com abundância no universo. A abundância é a tônica da vida. A sabedoria do Senhor se nos mostra pela quantidade e grandeza da criação. Soberania, Cláudio. Desculpe, Oi? é a soberania. A soberania do Senhor. A soberania do Senhor se nos mostra pela quantidade e grandeza da criação. Combatamos em nós o orgulho e o egoísmo, que restringem os nossos poderes de codoadores, cujas fontes são inesgotáveis dentro de nós. E aqui ele repete de novo aquela parte que nós temos que estar disposto a doar e receber. Temos que fazer tudo com amor. Não é só na casa espírita, na hora do passe. É todo momento, às 24 horas do dia. Né? Nós temos que estar fazendo esse movimento de estar aprendendo e estar nos educando. Vê o que está faltando. Analisa o que te vens fazendo da vida e dos teus dons. E se ainda te encontras embaraçado, procura um companheiro que já está livre do que estás passando, pois as experiências de outrem nos ajudam muito em nosso caminho. Se te encontras enfermo da mente ou do corpo, é porque alguma coisa não está certa contigo. Procura encontrar a harmonia e trabalha para estabelecer a paz, que o tempo se encarregará do resto. Em nome daquele que tudo fez certo. Liberta-te o quanto antes da ignorância e não seja escravo da inferioridade. Quebra os grilhões que a prepotência colocou em ti e nunca cedas aos vícios somente porque estás na terra, pois é pisando nela que devemos conhecer o céu. Sê um sol onde quer que estejas, sem precisar de templos para beneficiar os homens, ou ajudar os reinos que te acompanham por lei universal, por todos os lados. Se te esforçares mais um pouco, no amanhã, em compartilhares do passe coletivo, onde somente trocas energias com os teus afins, serás um centro de irradiações do universo, e aos olhos de Deus, uma estrela que viaja no infinito com destino certo, o amor. Posso fazer uma observação? Fale. Eu gosto muito dessa ideia de ser um sol onde quer que você esteja, de você irradiar o amor e a energia que a pessoa precisa, ainda que não seja pedido, não seja explícito, você só irradiar o amor e pedir que se faça o bem dentro de qualquer lugar que você esteja, em qualquer situação. É isso. Posso falar também?
Essa é a nossa meta. Nós temos um amigo, o seu Maceió, que ele sempre fala, né? Sejamos luz, motivos de alegria onde quer que nós estejamos. Essa é a nossa meta. Se a gente fizer, né, os preceitos do Cristo, seguir as pegadas de Jesus, essa é a nossa meta, sermos sol, iluminarmos esse amor por onde quer que a gente passe. O simples fato de estarmos presentes, a nossa boa energia já contagia aquele que está próximo, né? Isso também é um tipo de passe coletivo. Se você está bem harmonizado, irradiando boas energias, as pessoas se sentem bem só pelo fato de estar no mesmo ambiente que você está. E não precisa ser uma casa religiosa, pode ser até dentro de um ônibus, de uma condução, entendeu? Numa fila. O simples fato de estar em contato com pessoas que têm boas energias, boas vibrações, isso já te harmoniza, te reequilibra. Posso falar, Tem Cláudio? alguém na fila, Luciano, para falar? Eu acho que só eu. Vamos lá. Tem uma palestra do Divaldo Franco, muito interessante. É um trabalho antigo, é da década de 80. Eu acho que eu passei a ver de alguém aí que eu não percebi, me desculpem. Foi quando ele visita Sai Baba, lá na Índia, e o Divaldo ficou impressionado com a energia que irradiava de Sai Baba. Então, aquelas colunas, né, de pessoas sentadas no chão, de ambos os lados, e Sai Baba passando no meio dessas fileiras de pessoas sentadas. Então, o próprio Divaldo falou que ele sentiu uma energia que irradiava do próprio Sai Baba. E ele se colocava até como um apóstolo do amor. Então, quem tiver interesse em assistir esse trabalho, é muito interessante, não é pouco, não. E aí, teve também um momento em que o Divaldo comenta que ele agendou, né, uma audiência com o Sai Baba e teve que esperar 2 dias para falar pessoalmente com ele. Diz que ele entrou num ambiente pequeno, como se fosse um quarto pequeno. A ambiência, a atmosfera que ele sentiu, o Divaldo sentiu, era uma coisa extraordinária. Então, claro que a gente guarda as devidas proporções. Não que nós não possamos ser esse sol na vida das pessoas, mas um dia podemos ser, sim, alguém com essa mesma potencialidade magnética / energética que Sai Baba já trouxe. Ele faleceu agora há pouco tempo, né? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui para ver quem está na frente. Dalto e Camila de novo. Camila, você vai falar ou já falou? Acho que o Dalto levantou a mão antes. Eu já falei. Tá. Dalto, é contigo. Abre o microfone aí, seu Dalto. O microfone dele Abre o está microfone aberto. que nós não estamos te escutando. Isso, fala, Dalto. Você já pode aberto. descompartilhar esse texto, né, para a gente poder ver o Dalton. Ok. Dalton, nós continuamos sem teu áudio. Você está mudo para a gente. E agora? Agora sim. Perfeito, agora foi. Eu tirei o fone. Eu estava com o tufão ligado aqui e estava fazendo mais barulho do que a molecada, né? Então eu tive que desligar esse ventilador, que aqui está um calor de matar, né? Aqui Mas também. eu pontuei algumas coisinhas aqui, até para participar. Eu acho que eu tomei isso por medida de vocês, não que eu tivesse esse hábito, né, esse costume, eu sou muito de ouvir. Mas o grupo ele precisa dessa interação de todo mundo, porque cada um serve daquilo que tem para oferecer e a gente, como o Zé Luiz mesmo falou, e o ponto aqui também diz, a gente sorve daquilo que é necessário para cada um, né? Então, Zé, você tocou num ponto extremamente interessante que está aqui nos ensinamentos de Miramês, que eu acho o Miramês muito parecido com o Evangelho. Ele é muito parecido com Jesus quando ele expõe alguma coisa. Ele te deixa um universo de indagações para que você possa discutir os assuntos, você possa mergulhar entendeu? Só com muita abrangência. Jesus era muito, muito direto nas coisas que falava e deixou aí coisa para a gente discutir o resto da vida, né? Não vai mudar de categoria e a gente vai continuar pesquisando. Mas foi um aluno meu, um físico nuclear, imagina, né? Aluno meu. Eu fui orientador de um menino que ele tem livro já, enfim, coisas aí, é professor da Universidade Federal não, de Niterói, não sei se é federal,
e foi chamado para Portugal para dar aula por lá, porque ele era de uma competência magnânima, uma coisa assim fantástica. E ele colocou em questão essa questão do magnetismo animal, porque o magnetismo realmente, esse mecânico, que eu não sei explicar para vocês, ele dizia para mim, não é possível, porque precisaria de uma usina quase para poder fazer funcionar alguma coisa que se diz que um médium faz, que levantando a mão e botando na cabeça do cara. Então, eu não consigo mensurar isso. Eu falei, tá bom, então vou te levar para discutir com uma pessoa. Botei ele na mão do Frutuoso para que eles pudessem, e teria uma linguagem, né, acadêmica mais ou menos semelhante, e poderiam, assim, de alguma maneira, ser utilizados. Então, para que a gente entenda o que o Zé Luiz levantou, e o Zé Luiz não sei se tem profundeza no assunto, Zé, o Luciano, enfim, quem tiver do grupo aí, para falar a respeito um pouco mais, que isso é muito interessante para a gente. Um médium com a sua mãozinha levantada pode ser muito mais poderoso, pode não, eu não tenho mais dúvida disso, do que muitas das vezes um gerador, né, enorme, com uma potência fantástica de magnetismo. É diferente, magnetismo animal, para esse magnetismo que se fala do ímã, disso, enfim, dessas coisas que a gente já conhece. É diferente, muito diferente mesmo, né? Então, eu queria pontuar sobre isso, Zé, porque é um assunto que vai ficar na cabeça de quem interessa assim saber como resolver. Se alguém tiver como resolver, eu não sou essa pessoa. Então, depois a gente gostaria que alguém, o Eunápio, enfim, um desses meninos aí inteligentes pra caramba, que falem a respeito disso. Aí está mais para o Eunápio. A palestra que o Frutuoso fez aqui no grupo, ele fala desses valores energéticos na introdução da palestra dele, e realmente é uma coisa assim de ficar de boca aberta em termos de potência que um médium tem. Se você for transformar em medidas métricas, né, para comparar com o magnetismo que a gente conhece de equipamentos elétricos, realmente o ser humano é tão possante quanto uma usina nuclear. Uma usina nuclear. Ele Esse fala é um disso ponto. na introdução, eu prestei atenção nos valores que ele começou a falar, eu me perdi, porque eu falei assim, gente, é uma grandeza assim, difícil até de você contabilizar, devido à potência que a gente tem e desconhece. É verdade. Isso é um ponto que eu queria pontuar. Se tiver tempo, eu vou falando aqui. A hora que vocês quiserem, pode falar. Essa questão do passo coletivo, né? Vamos falar do passo coletivo porque está dentro da nossa esfera de trabalho e a gente faz as coisas acontecerem, mas não sabemos como essas coisas acontecem. O grande número de nós da doutrina dos espíritos ou de outras religiões, como é falado aqui, a gente sabe que as coisas acontecem. Agora, como fazer acontecer essas coisas foge do nosso conhecimento. A gente não tem conhecimento. A gente estuda espiritismo, a gente estuda a mediunidade, etc. e tal, mas essas virtudes que nos são legadas, a gente não sabe como elas funcionam muito bem, no geral, falando no geral. Claro que a gente sabe, mas no geral a gente tem que explicar isso aí, né? Essa formação da egrégora, por isso que eu botei a mãozinha batendo palmas, tanto para você quanto para outra história, isso não é para qualquer iniciante, não falando mal das pessoas que estão começando, não, porque isso não é para qualquer iniciante. Quando Jesus falava, se é que a gente pode chamar de magnetismo, era uma coisa tão poderosa, porque não tinha microfone. Primeiro, ele acalmava os ruídos. Vocês imaginem uma pessoa que acalma o exterior totalmente para aquele que estivesse em sintonia com ele, mesmo 5.000 pessoas. Sem microfones, impossível. No lugar onde transita a gente para tudo quanto é lado, passa para lá, passa para cá, numa sala pequena, com 40, 50 pessoas, você tem que usar um microfone. Porque a perturbação mental não te deixa espaço para que as pessoas te ouçam. Então, é necessário que se cale o exterior para que o interior receba e também emita. Então, esse magnetismo tem que ser formado. O que o Zé Luiz falou, Zé, eu sou teu fã de cadeirinha, de todos vocês.
mas quando ele cita algumas coisas, porque é desse jeito. Primeiro tem que eliminar todo o exterior, é formar a egrégora. Cria-se a egrégora, aí o passe coletivo, muitas das vezes acontece ali. A gente tem duas situações. Uma é quando acaba o tempo e tem 50 pessoas para se dar passe. No Frei Luiz não são 50, às vezes tem 1000 pessoas para se dar passe e não se tem mais tempo, tem 15 minutos para isso. Então faz uma fila de médiuns, um corredor, né, vamos chamar assim polonês de médios, não é batendo ninguém, mas dando passe nas pessoas. E as pessoas vão passando ali no meio ali, né, e as pessoas ali orando, fazendo aquelas orações e aí é o passo coletivo. Existe uma outra que sou eu que estou tentando de alguma maneira expor, né, esse sentimento, não o conhecimento, né? Um bom palestrante, isso eu tenho visto e acredito que o Zé Luiz também, quem tem os olhos de ver, vê. Um palestrante, ele silencia o exterior, Divaldo faz muito bem isso. Não é só o Divaldo, não. Eu também fazia isso, e o Zé Luiz deve fazer. E a Raquel faz isso maravilhosamente bem. Ela elimina todo o exterior. Não é só de uma sala, mas é de uma rede, né? Da internet inteira, ela consegue silenciar com o Evangelho. Ela fala do Evangelho. O mundo se cala para ouvir a sua canção. É mais ou menos assim. Né? Então, muitas das vezes, né, nessas salas, isso é um passo coletivo fantástico. Um bom palestrante, ele silencia o externo de quase todo mundo, mais de 90% das pessoas, e às vezes 100% das pessoas. Ele silencia, isso eu estou te falando para vocês, porque eu assisti várias vezes. E as curas, os espíritos, e ele está falando de um tema, e às vezes muito interessante, e ele vai catalisando, vai trazendo todo mundo para dentro do coração dele, todo mundo ligado, se plugando naquilo que ele está falando, e as entidades espirituais fazendo as suas cirurgias, fazendo os seus passes, cuidando dessas pessoas, e tantas curas se estabelecem ali naquele momento. Então, eu achei que Miramês é fantástico, eu acho que Miramês é espetacular. Essa sua pontuação foi perfeita, seu Dalton. Ela está descrita, né, no texto que nós lemos, que um orador, né, tem essa capacidade de tanto captar a atenção das pessoas, como também de captar a energia das pessoas, para que os bons espíritos que estão ali no ambiente consigam transportar essa energia de quem tem em excesso para aqueles que estão em falta, proporcionando reequilíbrio físico e psicológico, espiritual de todos os presentes e até dos ausentes, que às vezes você está num determinado ambiente, está envolvido naquela boa energia e você lembra de alguém querido que está precisando, eleva o seu pensamento em prece e consegue transportar parte dessa energia do ambiente para aquele que está necessitado. Você auxilia no tratamento, você também é um doador de energia, né, não só para o ambiente onde está ali ocorrendo o tratamento, mas externamente. Nós, em grupos de orações, às vezes pedimos para uma determinada pessoa, para cada um na sua residência ou na sua instituição religiosa, e consegue atingir essas pessoas longe através de uma prece com bastante sentimento de amor, né, com bastante vontade de ajudar. A Nádia levantou a mãozinha. Fala, Nádia. Então, eu queria dar o testemunho de como se dão as coisas dentro da casa de Frei Luiz. Você entra no vale, você já vai sentindo a mudança da ambiência, da frequência. Quando você entra efetivamente dentro do lar de Frei Luiz, você se sente impactado pela ambiência que já foi criada ali, pelo cordão vibratório que está dentro do conjunto do lar de Frei Luiz. Isso você sente de uma forma maior ou menor em alguns outros ambientes, né?
E uma coisa que seu Dalto pontuou aí foi a questão de Jesus, que falava para milhares de pessoas sem microfone e tal. Me ocorre que talvez, não por ser Jesus quem é Jesus, ele criasse uma ambiência em torno dele que funcionasse como aqueles fones eliminador de ruído, e que ele pudesse se comunicar através de um outro mecanismo que a gente também não pudesse, até o momento, eu não sei compreender como se dá, mas eu acredito plenamente que é possível e plausível. Os oradores, quando fala que eles conseguem ser como catalisadores da ambiência espiritual que está no entorno para a palestra, para colocar todas as pessoas da assistência em concordância, ele serve exatamente como catalisador, como ânima para ir absorvendo das entidades que estão ali, irradiar e colocar todos dentro da mesma frequência, ou pelo menos tentar colocar dentro da mesma frequência, para facilitar a todos, estando dentro da mesma onda vibratória, que obtenham os benefícios que estão buscando, que são possíveis de serem implementados nesse momento. Era isso, obrigada. Muito bom. Um trecho que eu cheguei a destacar do texto, né, que ninguém recebe aquilo que não está predisposto a receber. Então, se você chega num determinado ambiente, né, está tendo ali uma palestra, o palestrante já está ali com a sua ambiência formada, e você chega atrasado, angustiado porque a condução atrasou e você chegou atrasado no seu compromisso, você chega naquela vibração agitada, né, fora do contexto, e você recebe aquele impacto, né, de energias, até você se afinizar com o ambiente, tem um determinado tempo, e a psicosfera, né, da casa que você está adentrando vai fazer com que você se acalme, que você se equilibre, para poder receber aquilo que você foi buscar. Muitas das vezes a gente chega ali numa velocidade, né, como você falou assim, está com uma frequência muito alta devido à agitação, às preocupações, e o catalisador faz com que você baixe essa frequência, se equilibre, respire normalmente e entre em comunhão com a energia que está sendo ali colocada à sua disposição para você se tratar. Ele coloca do fato de você estar em comunhão com a natureza. Quantas vezes a gente não tem, né, a oportunidade de ir a uma casa religiosa, um momento que está precisando, mas tem o contato com a natureza, dar um abraço numa árvore, respirar fundo, observar uma paisagem bonita, isso te reequilibra. É você se abrindo para receber as boas vibrações que estão por aí. Né, estão disponíveis. Deus deixa ela disponível para nós. Nós temos que entrar em contato com ela. Se a gente não estiver disposto, a gente não consegue. Mais alguém quer fazer alguma ponderação a respeito do estudo? Você pode recompartilhar Eu quero. o PDF. Eu quero. Deixa eu só dizer que acabei de sentir isso que o Cláudio falou aí, porque eu cheguei da rua correndo, atrasado, estou aqui trabalhando, não pude nem entrar direito, e levei um tempão até acalmar, serenar e poder entender o que se está tratando e poder perceber e receber essa vibração legal, gostosa de vocês. Então é isso aí, Cláudio, concordo inteiramente. Acabei. Marco, você já é seleno Eu tenho uma de natureza. Não, eu não sou sereno, eu sou seleno, é difícil, é diferente. Pergunte, Camila.
Mas abre o microfone. Desculpa. Olha só, quando na Igreja Católica há o batizado, né, dos cristãos e tudo mais, isso é um passe também? Eu sempre me questionei em relação a isso. O fato do padre estar fazendo a bênção, né, jogando a água no bebê ou na criança ou no adulto, né, não sei que idade que é. Eu fiquei questionando depois que eu comecei a estudar. Falei, gente, o batismo também é uma forma de passe. Ou eu estou errada? Pergunta para os Tá certo. universitários. Tá certo. É um passe individual pelo padre que está ali, de certa forma, mas tem o passe coletivo, todo mundo que está naquele templo ali, né, de certa forma orando, tendo bons pensamentos, vibrando para aquela criança, esse é que é o passe coletivo. Então, o então foco quando é tem um diferente, amplia batizado, a tua visão. Foco no ambiente. quando tem um batizado Por comunitário, isso que é então. importante aquela solenidade, né? Mas ela é importante. Que legal isso. Então, vamos supor, se eu faço individual, eu recebo, vamos colocar assim, uma bênção, né? Teoricamente falando. Mas se eu faço comunitário, a emanação de fluidos, a emanação de energias boas, dos bons espíritos, ela amplifica muito mais, né? Porque cada família vai estar ali emanando para sua criança, com os protetores espirituais, e todo mundo no entorno vai estar fazendo aquela comunhão de coisa boa, é isso mesmo? Sim, esse é um bom pensamento, né? Mas assim, cuidado, não pode ter contradições. Se tiverem pessoas lá contrariadas, que foram lá, essas pessoas acabam atrapalhando. Mas a ideia é essa mesmo. Né? O teu amigo que fala muito assim, olha, estou falando no plural, mas é no singular. Depois ele outro dia fala assim, não, estou falando no singular, mas é no plural. Então, assim, você pode imaginar o padre dando passo, como todo mundo da congregação, da igreja, aí vale o que você for. Porque a gente pode estar no meio ambiente, como o Cláudio falou, você pode estar numa beira de uma praia e todo mundo aplaudindo o sol. Não acontece isso? Isso é um passo coletivo. É que a gente não entende, acha que está dando passe no sol. Não, mas é que aí que está a ideia da egrégora. Foi uma energia tão positiva que eu tenho certeza que todo mundo sai daquele instante ali bem. Eu recebi um passe coletivo. E Zé, deixa eu te perguntar uma coisa, você tocou num ponto interessante. Eu estudo a doutrina espírita, né? É uma doutrina que eu abracei para minha vida, pelos preceitos que eu aprendo. Eu nunca quero deixar de praticar, nunca quero deixar de estudar, até porque foram me esclarecidas coisas que, infelizmente, na igreja eu não tive nenhum esclarecimento. Mas o batizado do Luí é uma coisa que eu faço muita questão e eu não quero deixar de fazer, sabe? Até porque minha mãe é muito católica, em respeito a ela, meu pai também e tudo mais. E por mim também, eu vou me sentir um pouco mais segura se eu ver que meu filho está recebendo aquela bênção, né, recebendo o dom do Espírito Santo dentro da igreja. Isso aí é uma coisa muito particular minha. Só que eu tentei fazer o batizado dele sozinho, individual. E não vai me ser permitido fazer porque dentro da igreja eles tiveram problemas de pessoas que não levaram o padre e responsabilizaram a igreja. Então ele vai fazer comunitário. E eu te perguntei justamente por isso, porque eu fiquei em dúvida, né? Se vai ser uma coisa bacana, se não vai. Porque a gente Vai ser sabe, lindo, né? ótimo. Então tá Você bom. tem que ter ideia Obrigada. seguinte, a mensagem de Jesus. Nós não temos o direito de tirar a fé de ninguém. Então, não é porque nós somos católicos que nós temos que contrariar nossos pais, nossos avós, nossos parentes, nossos amigos. Entendeu? Então, assim, se o Brasil, 60% dos brasileiros se dizem católicos. Então, é meu dever como cristão, não como espírita, como cristão, de frequentar uma igreja católica. Por quê? Minha mãe é ministra da Eucaristia de uma igreja católica. Ela me convida, eu devo como filho. Não posso encarar nunca como obrigação. Mas é aí para justamente fazer parte daquele ambiente para ser uma coisa positiva. Se você vai num lugar contrariado, porque você então é bobagem. Então, esse é o verdadeiro espiritismo, que abraça o mundo inteiro como iguais, com cada um a seu nível, com as suas dificuldades, mas a ideia está perfeita. O que você tem que fazer é o que o coração manda. Ainda, nós precisamos disso.
porque é só lá que a gente vai encontrar o tal da palavrinha, a última palavrinha do estudo, que é o amor. E eu vou Isso, falar mais Camila, Cláudio, Oi, a gente pode dar Nádia. continuação Camila. ao estudo, por favor? A gente está pegando assuntos paralelos e a gente não vai conseguir Camila, dar cabo do estudo. isso, Camila, isso foi respondido lá na primeira parte do estudo de Miramês, nos primeiros parágrafos, que ele falou do passe em qualquer local, Igreja Católica, no budismo, ok? Eu vou compartilhar de novo, como vocês tinham pedido aqui Não, a tela. eu entendi, Nádia. Foi só minha dúvida para entender se o batismo seria um tipo de passe. Era só isso. Também funciona como? É uma doação de energia, as pessoas estão vibrando bem, querendo bem. Você estava na dúvida também com relação de um batizado particular e de um coletivo. Nós estamos numa época em que o particular, o nosso egoísmo, é o nosso grande problema. Então, o coletivo é o correto. Por que você quer um só para o seu filho? Por que não compartilhar essa energia com todos? Eu acho muito Eu vou mais voltar bonito. à tela aqui. Cadê? Aqui. Voltar ao início aqui. Vou lá que é Não, tá certo, Cláudio. O seu sol está lá embaixo. Não, o ponto que a Nádia comentou com as religiões, né? Que está logo no início aqui, né? Parágrafo, é o primeiro logo. Uma energia divina que ela se apresenta em todos os lugares. Existe uma energia divina liberada pelo Criador que busca toda a criação sob a forma de um passe universal, onde todos e tudo recebemos o que tem necessidade de receber. No que tange aos grupos que se reúnem por ideal na Igreja Católica, nas evangélicas, budistas, espiritistas, etc. Tal energia é representada por um passe coletivo. Entendeu? Essa é a parte que a Nádia colocou. Vocês querem pontuar mais alguma parte no início do estudo ou agora no final? Aqui a parte que eu achei interessante também é que estamos querendo dizer a todos os companheiros que se o céu existe dentro de nós, como nos disse o Cristo, o recurso da felicidade não pode estar em outro lugar, não vai estar fora, vai estar dentro da gente. Se a gente está desarmonizado, desequilibrado, a gente não vai conseguir entrar em comunhão com esse passe universal. Se eu vou num determinado local querendo receber alguma coisa, mas eu não estou predisposto a receber, porque eu não estou conseguindo me equilibrar, eu vou estar lá ocupando um lugar no espaço, mas eu não vou estar conseguindo adquirir aquilo que eu fui buscar, né? Eu vou estar lá, mas eu não vou conseguir receber. E ele coloca: conhecer a si mesmo é a chave da vida para o encontro da paz. Várias partes, né, dos nossos estudos, nós encontramos isso aqui: conhecer a si mesmo. É a grande pedra do nosso quebra-cabeça, né? A gente tem que entender como é que você vai conseguir se melhorar se você não sabe onde que está com o problema, se você não consegue enxergar os seus defeitos. Então tem que falar assim: não, eu sou egoísta, então eu tenho que combater o meu egoísmo, porque eu sou egoísta, você tem que saber que é. Agora, se você não sabe, você nunca vai combater. Fora da caridade não há salvação. Nós temos que lembrar disso. Estar tentando nos melhorar é a nossa caridade diária para conosco. Tinha uma outra parte aqui que eu achei interessante. Agora passou. Ele fala das escolas. Cadê? Aqui. Vê o que está faltando. Analisa o que vens fazendo na vida dos teus dons
E se ainda te encontras embaraçado, procura um companheiro que já está livre do que está passando, pois as experiências de outrem nos ajudam muito no nosso caminho. É você procurar ajuda, é você se abrir para se ajudar. Se eu não estou conseguindo tirar as minhas dúvidas, se eu não consigo ainda meios, eu vou procurar a quem já passou por situação semelhante ou tem condições de, com o conhecimento adquirido, iluminar o meu caminho, né? Procurar pessoas que possam nos ajudar, nos dar caminho, né? Kardec, Jesus estão aí para nos dar caminho, né? Mas às vezes a gente precisa de um ombro amigo, uma pessoa que nos fale com a linguagem mais simples o que eles querem dizer e tocar o nosso coração. Cláudio, nesse Sim. mesmo parágrafo, a última frase tem um destaque muito importante, que deixa bem claro que é aqui, encarnados, que nós exercitamos e recebemos a verdadeira oportunidade para o desenvolvimento espiritual. Por mais que nós aprendamos no plano espiritual, enquanto estamos lá, claro que nós temos aprendizado, mas aqui é o teste, quando ele diz, é pisando nela, na terra, que devemos conhecer o céu. Então, é nesse exercício aqui de encarnados, né? E aqui você está cerceado de muitas liberdades que o espírito tem e sob influências, né, que nos colocam à prova realmente se nós aprendemos a lição, se realmente nós conseguimos adquirir o conhecimento. Que a gente pode achar que sabe, mas na hora que é testado, falhar. Me chamou muita atenção isso aí. Que às vezes a gente fala assim, não, eu sou uma pessoa tranquila. Aí um aborrecimento qualquer tira essa tranquilidade, leva para bem longe, você fica 2, 3 dias para conseguir se reequilibrar de novo, até conseguir achar a sua paz. Sinal de que realmente você não conseguiu ainda o objetivo. Você está no caminho, mas ainda não conseguiu atingir o seu objetivo. A Nádia levantou a mão. Diga, Nádia. Eu não acho nada, que eu não sou garimpeira, quem acha é garimpeiro. Eu penso que a gente tem que absorver esse conhecimento e estar atento para não personalizar as experiências, para a gente coletivizar o nosso recebimento de informação e exercício da nossa espiritualidade. É necessário que a gente absorva as informações para poder começar a passinhos de formiga a colaborar com todo o projeto do Cristo. A gente tem que ver a coisa mais de uma forma mais, absorver o conhecimento e tentar não personalizar, tentar absorver, porque a mensagem do Cristo sempre foi uma coisa de espalhar o amor, a bondade, a compreensão, todo o recurso que cada um tem. Mas é importante que a gente tenha ouvidos de ouvir e olhos de ver. Que a gente consiga despersonalizar esses ensinamentos para que a gente possa dividir isso e exercitar isso com toda a humanidade. É isso que eu peço com todo o meu coração, toda vez que eu oro, que eu possa, um pouquinho que eu sei, me despersonalizar e colocar isso
como um todo, a serviço do todo, a serviço de toda a humanidade. Obrigada. Seu Dalton acho que está querendo falar. Estou sentindo no seu sorriso, seu Dalton só quer falar. Como Jesus foi contagiante. Jesus, ele contagiou o mundo com seu exemplo. Ele não deixou nada escrito. As pessoas escreveram o que ele fez, mas ele só exemplificou. Ele espalhou a bondade dele por onde ele passou. Ele foi exemplo. E ele deixou essa tarefa para nós, né? Sigamos as suas pegadas, sejamos também exemplos. A gente está em caminho, está encaminhada, a gente vai escorregar, vai tropeçar, mas sigamos nas pegadas do Mestre, sendo o melhor exemplo possível para os que estão ao nosso lado, dos nossos familiares, dos nossos amigos, colegas de trabalho, né? Dando o melhor possível, espalhando o amor que a gente tem dentro da gente, essa harmonia gostosa. Uma das coisas que me toca nesse grupo aqui é essa harmonia gostosa, que é um passe coletivo. O simples fato de vir aqui, se conectar pelo Zoom e escutar os estudos, escutar a página inicial, a prece, os comentários, o enriquecer das pessoas com os seus comentários, né? A dúvida de um ser esclarecida, às vezes um ponto de vista que a gente não tinha pensado e abre um outro ponto de vista para a gente, isso é muito enriquecedor e isso também nos enche de harmonia e faz com que a gente irradie para aqueles que estão no nosso pensamento essa boa energia. O fato de estarmos estudando aqui, estamos fazendo um passe coletivo. Todas as residências que estão conectadas aqui conosco estão recebendo essas boas vibrações. O passe coletivo, como o seu Dalton pontuou lá no Frei Luiz, né, da necessidade de finalizar, às vezes, um tratamento, uma reunião, né, e tem poucos médios para concluir o número de passes individuais, você usar o passe coletivo é uma das técnicas utilizadas aqui por nós, né, para poder atender o maior número de pessoas possíveis. E como ele coloca no nosso estudo aqui na página do Miramês, não é necessário um passe individual, a gente pode ter apenas o passe coletivo. Mas existem algumas pessoas que têm a necessidade daquela exclusividade, de um passe mais especial, para se sentir um pouco mais acolhidas quando vão a uma instituição espírita, para se conectarem, se desarmarem e conectarem-se ao trabalho. Bem, Luciano, eu estou finalizando aqui a minha parte, não tenho mais nada a acrescentar. Se alguém quiser comentar mais, tiver mais perguntas a respeito do passe coletivo ou algum assunto pertinente ao passe coletivo. Se eu não souber a resposta, eu vou pedir ajuda aos nossos colegas do grupo que estudam conosco. Perfeito. Só destaca, Cláudio, qual foi o último parágrafo que você leu, para a gente dar início a ele na próxima vez. Da próxima vez é outro capítulo, não? Capítulo, eu finalizei. Eu vim até aqui. Ah, conseguiu? Desculpe. É porque eu caí e voltei pouco tempo depois, por isso que eu não peguei o finalzinho. Então tá certo. Então na próxima vez é o capítulo 15. Vai ser o passe individual. Aí virão as perguntas relativas ao passe individual, as características de cada tipo de passe. Vai ter muita gente fazendo pergunta, com certeza. Acho que eu caí.
Bom, alguém gostaria de fazer mais alguma colocação, trazer alguma contribuição? Pode ficar à vontade, ainda temos uns minutinhos. O grupo está em silêncio. Está todo mundo absorvendo a energia. Eu acho está assim em passe coletivo agora. Coletivo, é verdade. Zé, hein, pessoal, não sei se vocês estão me ouvindo ou não. Estão me ouvindo ou não? Sim, estamos ouvindo. Sim. Sempre que se fala do Evangelho, ou que se fala do Miramês, parece que eles vão no coração da gente e pincelam alguma coisa. Acho que nós ficamos mais humano, um pouquinho mais humano, todas as vezes que a gente fala de Jesus, essas coisas, a gente melhora um bocadinho no nosso interior. Isso é muito interessante. É por isso que a gente às vezes fala que o código, né? Jesus deixou um código que serviu para 2000 anos atrás, está servindo para já e servirá para o planeta de regeneração, provavelmente para um futuro depois desse, até para aqueles que seguem em direção à luz já estão muito mais adiantados do que nós. Esse código é sideral. É por isso que ele mexe tanto com a gente. Quando a Nádia falou da questão vibratória que tem a casa de Frei Luiz, a Nádia não exagerou, não. As curas lá se davam nas alamedas. O Cláudio já conhece, mais ou menos. Quem foi no Frei Luiz sabe como é que é. São várias ruas lá dentro, umas 4 pelo menos, né? E as curas se davam na cura aparente, hein? Aquela cirurgia onde ficava manchada a roupa de sangue. Enfim, nessas situações. Eu passei por isso umas 2 vezes ou 3. Situações que eu teria que passar pelo bisturi no hospital, né? E foi resolvido ali, graças a Deus, né? Então, esse grupo ele está, de alguma maneira, se situando, né? Se colocando como um energisófilo, não sei se esse é o termo, onde catalisamos energias e distribuímos mesmo. O Cláudio foi muito feliz nisso, dentro dos nossos lares, junto das pessoas a qual a gente está pensando naquele momento que ela necessita de amparo. Então, eu acho que... não que eu fazer igual a Nádia, né? Eu penso que... eu penso que nós estamos num bom proceder, né? Fazendo um bom combate. Olha só, quero fazer uma colocação rapidinha. Parei a minha faxina para fazer isso. Esse cara é bom, não é? Estou aqui cheio de orgulho dele. Beijo! Bom mesmo. O Dalton falou de pincelada, né? Uma vez eu escutei de um padre, né, lá aqui na igreja de Bangu, ele falou que toda vez que você vem para a igreja, que a gente fala no Evangelho, na verdade nós estamos penteando sua cabeleira. Cabelo todo mundo tem, alguns poucos, alguns não, mas todo mundo chega aqui com seu cabelo feito, mas não interessa. Interessa que todo mundo vai sair daqui com o cabelo um pouquinho mais penteado. Era assim que o padre falava, para poder aquelas pessoas entenderem o que era ser o Evangelho, né? Todo mundo conhece de alguma forma, né? Mas, e aí? É verdade quando se lê, quando a Raquel coloca do jeito dela, que é um jeito maravilhoso, a gente acaba sempre assim, a gente vai entendendo como se fosse realmente um pentear. Não é nenhum mise-en-plie, né, francês, não. É uma coisa simples, mas é que ajuda a gente na conduta. Então, não é só pincelar, não. É um pentear de cabelo mesmo. É isso aí. Eu espero estar penteando sem pegar os nozinhos assim para doer. Graças a Deus. Não pode ter nó. Não tem cabelo embaraçado, não. Porque tem hora que tem que dar uns cuscuz assim, ó. Raquel, quando pega nó, você não puxa, você passa a mãozinha por cima assim com um pouquinho de água para alinhar um pouquinho e dar uma puladinha e deixa aquele pedacinho ali com nó, depois vai lá com calma, em outro momento vai desfiando o nozinho, fica tranquila. Senão vai ficar assim, ai. Essa é a hora do passe, em cima do nozinho, dá um passe, vai devagar. Muda do pente para escova o nozinho para ele desembolando, depois volta com o pente, vê se já conseguiu desembaraçar, volta para a escova, devagarinho, com carinho,
cabelo Isso vai ficar aí, penteado. isso aí, Cláudio. Um pouquinho de cada vez, com paciência. A natureza não dá Muito bom saltos, hoje. nem nós. Muito Gente, bom vamos à hoje. nossa Muito bom. prece, depois a gente continua com a hora do recreio. E quem gostaria de fazer a nossa prece? Olha, a dona Marisa está ali com o olho bem abertinho, sentindo vontade. Parece que ela está querendo proferir a prece. Eu estou meio traumatizada, que a última prece que eu fiz, os espíritos me tiraram do ar, eu fiquei falando sem som até o final. Olha só. Mas a gente faz. Vamos lá. Vamos lá. Vamos agradecer a Deus, então. Senhor Jesus, amado e querido Mestre, te agradecemos mais uma reunião de amor, de conhecimento, de dádivas sobre sua palavra. Jesus querido, como precisamos de ti, quanta falta, quanta saudade nos faz, Jesus. A gente lê e relê as suas palavras, as suas benesses, e nos faz tão bem. Como a gente precisa, Jesus amado, de sentirmos a sua presença cada dia mais. E agora que se aproxima o Natal, a gente quer ficar contigo, Jesus. A gente quer te sentir, a gente quer dizer, Jesus, estamos aqui. Fica conosco, hoje, amanhã, sempre. Graças a Deus. Que assim seja. Assim seja, graças a Deus.